Oi? Posso colocar esse sem Pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Esse cara acredita que tem 13 anos. Ele tem 13 anos. São 20 minutos ainda. Então, a partir de agora, nós vamos falar de empirismo. Pronto. No segundo bimestre, e o que foi o empirismo? Nós já falamos sobre isso já. 22. O que foi o empirismo? É uma escola filosófica moderna, desenvolveu na modernidade, apesar de que tem raízes na antiguidade e na Idade Média. Então vai do XV, o empirismo moderno vai do século XV até o século XVIII. Tem raízes lá em Aristóteles, que vai dizer que a sensação, os sentidos, são o princípio, origem de todo conhecimento. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Teve também dois medievais, o Roberto Grosseteste e o Roger Bacon, que também eram empiristas, que são considerados aí os pais do empirismo medieval. E temos o empirismo moderno, que começa com Francis Bacon. Então essa escola filosófica que vai do século XV ao século XVIII. E também o empirismo ele se desenvolve numa região específica do planeta. Qual que é essa região? Inglaterra, mais precisamente no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Quais são os países que compõem o Reino Unido? Holanda? Brasil, Inglaterra, Escócia, País de Gales e as Irlandas, né? Irlanda e Irlanda do Norte. E o empirismo é uma escola filosófica que nós conhecemos graças a quê? A experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Eu já respondi duas aí, né? O que foi empirismo? Escola filosófica moderna defendia que nós temos graças à experiência sensível, graças aos sentidos. Em que região do planeta o empirismo foi predominante? No Reino Unido, Inglaterra, na Escócia, nas Irlandas e no País de Gales. Quais foram as principais correntes epistemológicas modernas? Então, uma delas foi o empirismo. A outra foi qual? Que a gente já viu? Racionalismo. Também se desenvolve na modernidade, mas vai se desenvolver na Europa continental, mais precisamente na Alemanha e na França. Seu principal representante, ou aquele que é considerado o pai do racionalismo moderno, é o René Descartes, filósofo francês. E para o racionalismo, a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento é a razão. Então, racionalismo, empirismo, e tem uma terceira que surge no século XVIII, que foi denominada de apriorismo kantiano. Vem de Immanuel Kant, filósofo alemão. Ele vai fazer uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Para o apriorismo kantiano, os sentidos sozinhos não podem produzir conhecimento algum. Se os sentidos pudessem produzir conhecimento, os animais produziriam conhecimento. Porque os animais também têm sentidos.
Os animais têm visão, audição, tato, paladar e olfato. Muitas vezes até mais apurado do que os nossos. Tem animais que enxergam melhor do que a gente, tem animais que escutam melhor do que a gente, tem animais que sentem o cheiro melhor do que a gente, tem animais que têm maior sensibilidade paladar no paladar, tem animais também que têm maior sensibilidade tátil. Mas mesmo assim eles não produzem conhecimento, não produzem ciência. Por quê? Porque eles não têm razão. A razão sozinha também não pode produzir conhecimento nenhum. A razão sozinha ela não tem o que pensar. Quem fornece o material para a razão pensar e transformar em conhecimento? Os sentidos. Os sentidos eles enviam os dados, as informações para a razão, ela processa isso e transforma isso em conhecimento. Então isso é o apriorismo kantiano. Tanto os sentidos quanto a razão são fundamentais do processo de conhecimento. Apriorismo por quê? Apriorismo vem de a priori. A priori, a princípio, nós nascemos com duas faculdades. Nós nascemos com a faculdade da sensibilidade, ou seja, com a capacidade de sentir, através dos sentidos, e com a faculdade do entendimento, que seria a nossa razão. A faculdade do entendimento é aquela responsável por pegar os dados e as informações dos sentidos, processá-los e transformá-los em conhecimento. Então, a priori, nós temos essas duas faculdades. Mas quando a gente não nasce com conhecimento algum. Todos os conhecimentos que nós iremos adquirir virão dos sentidos e passarão pela nossa razão. Então, quando a gente não nasce com ideia alguma e com conhecimento nenhum. Todo conhecimento será decorrente dos sentidos e da razão. Os sentidos enviam os dados, as informações para a razão, que processa e transforma isso em conhecimento. Então, essas são as três principais correntes epistemológicas. Episteme em grego é o quê? Conhecimento. Ou gnoseológica. Gnose em grego também é conhecimento. Então, epistemologia e gnoseologia, ambas querem dizer estudo do conhecimento. O que foi o inatismo? O inatismo foi uma corrente filosófica que defendia que existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que nós nascemos com elas. Será que quando a gente nasce, a gente tem alguma ideia com a gente? Ou a gente já nasce com alguma ideia? Com algum conhecimento? Vai? Para os inatistas, sim. Algumas ideias nós nascemos com elas. Por quê? Porque elas não vieram dos nossos sentidos. Por exemplo, a ideia de Deus. De onde teria vindo a ideia de Deus se ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca tocou, ninguém nunca sentiu o cheiro nem o sabor de Deus? Oi? Carência? Para os inatistas, essa ideia a gente nasceu com ela. Foi o próprio Deus quem teria colocado, vai dizer o Descartes, essa ideia na nossa alma, porque depois nós pudéssemos procurá-la. Então, isso é o inatismo. O empirismo vai reagir ao inatismo. Para o empirismo, quando a gente não nasce com ideia nenhuma. A gente é uma folha de papel em branco. A nossa mente não tem conhecimento e ideia nenhuma. Todas as ideias e todo conhecimento virão dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. E aí eles pegam a ideia de Deus e vão falar o seguinte: como é que a gente tem a ideia de Deus? Não é porque ela é uma ideia inata, é porque alguém nos ensinou sobre Deus. Uma criança não sabe o que é Deus se ninguém ensinar para ela. Então alguém transmitiu isso para ela por meio dos sentidos. Ela viu e ouviu alguém falando sobre Deus. Então essa foi a reação empirista. Não há nada no nosso intelecto que não
tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos, por meio da experiência sensível, por meio da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Essa foi a reação empirista ao inatismo. E aí o inatismo, os inatistas vão questionar, espera aí, a ideia de Deus veio da transmissão, alguém falou para mim sobre essa ideia, ou falou para quem conhece essa ideia sobre esse ser. Mas e os primeiros seres humanos? Quem falou para eles sobre Deus? De onde que eles tiraram? Oi? Então, aí é questionamento do inatismo aos empiristas. Se vocês falam que essa ideia é transmitida de geração para geração, por exemplo, vocês sabem o que é Deus porque alguém falou para vocês o que é Deus. É isso que o empirismo diz. Aí os inatistas vão dizer, e os primeiros seres humanos? Quem falou para eles sobre Deus? Se ninguém ensinou para eles sobre Deus, então é porque a ideia de Deus ela é e nada. Nós nascemos com ela. Foi o próprio Deus quem colocou ela na nossa alma. E aí os empiristas vão responder. Os primeiros seres humanos tentaram explicar as coisas que eles não compreendiam. Então eles começaram a criar seres sobrenaturais para explicar os fenômenos. Aí caiu um raio, vai, de onde que veio essa merda? Então deve ser algum ser humano que está lá em cima jogando essas bagaças. Ou alguma coisa parecida com a gente. Então os deuses são antropomórficos. O que é antropomórfico? Antropo, homem, morfê em grego, forma. Tem forma humana. E aí começa a se desenvolver assim. Até o Deus cristão tem um pouco de forma humana. Porque quando você diz que Deus vê tudo, Deus tem olho. Ué, ninguém sabe. Quem tem olho somos nós, somos seres materiais. Os seres espirituais, eles não têm corpo. Não têm corpo, portanto, também não têm olho. Oi? Então, eu disse que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas, diz que Deus também é um ser espiritual. Então, o nosso corpo não é imagem e semelhança de Deus. A nossa alma, o nosso espírito, sim. O nosso corpo é um outro tipo de característica. O espírito não tem nada a ver com a matéria, são duas coisas completamente distintas. Então, se você confundir ou igualar uma coisa com a outra, aí não precisa ter uma diferenciação então entre corpo e espírito. Essas duas coisas são a mesma coisa. Físico. Então essa que é a grande questão aí de Deus, né? Deus tem olhos para ver tudo, Deus tem ouvido para ouvir a nossa oração. E no Antigo Testamento você vê lá que Deus gostava que as pessoas fizessem sacrifício. E o sacrifício geralmente era queimar alguma coisa. Queimar 10% da colheita, né? Para Deus, o Caim e o Abel vai lá, ou se não queimar um animal. Porque o perfume subiu aos céus e Deus achava aquele sacrifício agradável. O perfume das coisas queimadas, dos animais ou da colheita. Então Deus sente cheiro, ele tem nariz. Sacrificavam-se animais também para Deus. Deus vai comer esse bicho? Sacrificava-se o cordeiro. Inclusive tem uma passagem lá de Abraão que ele vai sacrificar o próprio filho, porque Deus tinha colocado à prova, dizendo que ele deveria sacrificar o único filho dele, o filho primogênito, que nem era primogênito, ele teve um filho com escravo antes, né? Deu uma pulada de cerca com a escrava. Então ele vai matar Abraão vai matar o Isaac. Na hora que ele chega lá no montanha, na hora que ele está quase matando o filho, um anjo vai segurar a mão dele e fala, não. Tem ali um cordeiro preso nos arbustos, pega ele lá e mata no lugar do seu filho. Ele vai e mata e deixa lá a oferenda para Deus. Então Deus come, né? Deus tem tato para nos tocar, Deus me tocou. Como que Deus te tocou? Ele tem mão, tem braço, tem perna. Então, tudo isso a teologia posterior cristã vai dizer que não. Isso é uma linguagem figurada para se referir a Deus. Não quer dizer que Deus tem essas características, que são características materiais e humanas. Inclusive, tem um filósofo do século XIX
E vai fazer uma crítica das religiões justamente por conta disso. Ele vai dizer que a teologia não é o estudo de Deus, a teologia é uma antropologia, é o estudo do homem. Porque não foi Deus que nos criou, fomos nós que inventamos Deus. E não foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Fomos nós que inventamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Porque Deus é igualzinho, é muito parecido com a gente, só que ele tem superpoderes. É o que Feuerbach vai dizer. Então aí fica essa briga entre os inatistas e os empiristas. Os empiristas vão dizer que não, tudo vem da experiência sensível, dos sentidos. Para os inatistas, não. Algumas ideias já nascem com a gente. E boa parte dos inatistas, eles acreditam em alma, no mundo espiritual ou em Deus, algo que garante que a gente possa nascer com essas ideias, com algum conhecimento que foi infundido em nós por um ser superior como Deus. O Descartes vai defender essa ideia, por exemplo. Quem foi o Thomas Hobbes? Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que viveu no século XVII e um importante representante do empirismo. Então, para ele, nós conhecemos graças à experiência sensível. E também ele era um defensor do absolutismo. O que foi o absolutismo? O que foi o absolutismo, pessoal? Um regime político moderno que defendia o quê? O poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. E o que significa ter um poder absoluto? Poder fazer o que quiser e bem entender. Ele tinha o poder sobre a vida dos seus súditos, sobre a liberdade dos seus súditos, sobre o bem dos seus súditos. Se algum súdito fizesse algo que contrariasse o rei, ele podia mandar matar, podia mandar prender e podia mandar também tomar os bens, as propriedades. Um exemplo clássico de absolutista ou de rei absolutista é o rei Luís XIV da França, conhecido como o Rei Sol, que disse que o Estado sou eu, l'état c'est moi. Em francês, traduzindo, o Estado sou eu. Ou seja, é o que manda essa bagaça, eu faço o que quiser, o que eu bem quiser e o que eu bem entender. Então ele que fazia as leis, ele que julgava e ele que mandava executar a bagaça toda. O Hobbes defendia um Estado com poderes absolutos. Para quê? Porque, segundo Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é o lobo do homem. E se a gente for deixado sem ninguém para nos governar e nos controlar, a gente vai se destruir, vai se matar. Então, qual que é a função do Estado? Garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir que a gente se mate, que a gente se destrua. E para isso ele precisa ter um poder absoluto. Para impedir que a gente se destrua. Então ele precisa ter um poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade e sobre os nossos bens. E sempre que a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode intervir, tirando ou a nossa vida, ou a nossa liberdade, ou os nossos bens. Então essa é a função do Estado. O Estado tem um poder absoluto. E quem defendia essa tese, essa ideia, era o Thomas Hobbes. O episódio acabou, né? Na próxima aula a gente continua aí.